Juízes, capítulo de número 7, o verso de número 1, diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada e todo o povo que com ele havia, e se acamparam perto da fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo monte de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente às montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, e este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, e este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo abaixou-se de joelhos para beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei do rei dos midianitas, e na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 reteve, e estava o arraial dos midianitas no vale lá embaixo. Amém? Hoje nós vamos falar como vencer os inimigos. Todos nós temos um inimigo em comum. Ele é chamado de a antiga serpente, mais conhecido como o diabo. Apesar de não existir na Bíblia, foi um nome atribuído pela Igreja Católica. Ele era conhecido como Baal-zebu, o príncipe dos demônios. E esse inimigo tem uma função distinta. Segundo a Escritura, diz que a missão dele é roubar, matar e destruir. Se algum ser humano está fazendo uso de alguma dessas atividades ou investindo contra você, pode ter certeza que é o diabo que está por trás dessa influência. Então, como vencer os inimigos? Primeiro, precisamos identificar quais são os inimigos que mais nos causam transtorno. O inimigo número 1 é o pecado. O pecado é o nosso inimigo número 1. E por causa do pecado de Adão, Romanos diz que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. E destituídos eles foram da glória de Deus. Mas pela morte de um só homem, Romanos 5, veio a justificação a todos, que são seus. A justificação é o ato de Deus tornar o pecador inocente. Ninguém consegue, por conta própria, se livrar do pecado, a não ser que o ato justificador de Deus o inocenta. E diante deste cenário, nós possamos observar que o inimigo número 1 de nossas vidas, a antiga serpente, trabalha constantemente para nos enfraquecer, para neutralizar nossa confiança, minar a nossa fé e corromper os nossos princípios. Eu peguei esse texto aqui por uma orientação divina. Quando a gente lê Juízes, a primeira coisa que eu tenho que entender, o livro de Juízes, esse livro leva o nome de Juízes porque esse livro durou aproximadamente 300 anos, entre 300 e 400 anos para ser escrito. Ele leva o título de Juízes porque nessa época
a nação que ainda não era uma nação, as 12 tribos que faziam parte de que hoje conhecemos como o país de Israel, essas tribos não tinham um monarca, um homem que governava todas. Então nesse período Deus era um sistema de governo teocrático. Deus é quem governava as 12 tribos. E de tempos em tempos Deus levantava juízes. Esses juízes eram homens escolhidos por Deus para julgar o povo, para libertar o povo. Porque Israel, uma hora, quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vê que uma hora Israel está triunfando, outra hora ele está sendo escravizado. Era um povo que não tinha uma estabilidade de vida com Deus. Uma hora eles cantavam louvores a Deus, outra hora eles se vendiam aos deuses estrangeiros. E Deus os punia como consequência pelas suas ações impróprias. Então o capítulo 7 marca a história do 8º juiz de Israel. Quem era esse juiz? O seu nome era Gideão, que significa, na tradução mais antiga, Deus ouve. Por que é que Deus ouve? Gideão era filho de Joás, que morava num povoado de Manassés, que fazia parte de uma das 12 tribos de Israel. Segundo o capítulo 6, quando o Senhor aparece para Gideão, o Senhor o convidou. O Senhor apareceu para Gideão no capítulo 6 e disse assim para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Tão somente seja forte e muito corajoso. Observação: então ele fazia parte das 12 tribos. A tribo de Gideão era Manassés, não era uma tribo tão importante. O pai de Gideão não era influente nessa tribo, e Gideão era o menor da casa dele. Então, aos olhos humanos, Gideão não tinha nenhum pré-requisito para se tornar o homem que se tornou. E isso vai contra a ideia de que muita gente sustenta, que Deus só escolhe pessoas capacitadas, que Deus só escolhe pessoas habilitadas. E isso vai contra, porque Deus escolhe quem Ele quer e Ele capacita de acordo com a sua vontade. O capítulo 7 demonstra Gideão combatendo os inimigos do povo de Deus. Israel, no período de Gideão, havia se entregado aos deuses cananeus, adorado Baal. Eles praticavam cultos a Baal durante o dia. À noite subia nas montanhas de Manassés para praticar imoralidade sexual. E Deus, revoltado por essa ação, entregou este povo na mão dos inimigos. Os midianitas, com os filhos das montanhas de Seir, reuniram, fizeram uma colisão. Todo mundo que odiava essas tribos se uniram e começaram a oprimir essas tribos. Essas 12 tribos que faziam parte da nação que constitui a nação de Israel, sofreram durante 7 anos na mão dos midianitas. Todas as vezes que Israel plantava, era um povo agricultor, e chegava a hora de colher, os midianitas vinham como uma multidão tão numerosa que não se podia contar. Tem um número específico. Eles eram 130 mil soldados. Eles se espalhavam por toda a terra. Quando chegava a época de colheita, eles vinham com seus animais, gados, passavam pelas tribos de Israel, levando tudo que eles haviam plantado um ano todo. Por isso que quando Deus aparece para Gideão, ele está no lagar, que era um tanque feito de pedra, onde se esmagava a uva para extrair o vinho, ou as azeitonas para extrair o óleo. Então ele estava lá nesse tanque batendo trigo, não era o lugar próprio, por causa dos inimigos que vinham sempre na época de colheita levar o que eles haviam plantado. Segunda situação, por causa da pressão dos midianitas, esse povo começou a criar cavernas, esconderijos ao pé das montanhas, para esconder os mantimentos, porque eles, todas as vezes que eles plantavam, os inimigos vinham e recolhiam. Chegava na hora de colher, eles não podiam, porque os inimigos os oprimiam. Então, por conta dessa opressão, o povo clamou a Deus. O povo foi orar e Deus respondeu à oração enviando um libertador. E esse libertador era Gideão. E Gideão era um rapaz pobre, não tão pobre a ponto de não ter uma casa, mas tinha pouca influência. E Deus levantou Gideão para combater os inimigos. Note que no capítulo 6, quando Deus aparece para Gideão e o Senhor fala que era com ele, ele falou assim: peraí, se o Senhor é comigo, por que é que todas essas desgraças nos acontecem? Abri um parênteses, desgraça não é palavrão. A origem da palavra significa algo sem graça, tá? Então ele está dizendo: Senhor, de que é feita todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? O Senhor não nos fez subir do Egito, agora o Senhor nos entregou nas mãos dos inimigos. Aonde é que o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? E o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força. E aí, diante deste cenário, Gideão foi combater os inimigos do povo de Deus. E nesse combate,
ele teve que usar 3 estratégias para vencer os inimigos. Então, se você quer anotar, anota aí. Se tem algum inimigo que você precisa vencer, primeiro, seu inimigo não é um ser humano, é o diabo. E tem estratégia para se vencer o diabo. E nós vamos usar aqui 3 estratégias que Gideão usou para combater os inimigos que havia oprimido o seu povo. Primeira estratégia, versículo de número 3. Elimine de sua vida os medrosos e os covardes. Olha só, vamos ler lá. Verso 3. Agora, pois, grite ou apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte apressadamente das montanhas de Gileade. Por que é que Deus falou isso para Gideão? Gideão foi para a guerra, ele se preparou, foi lá para declarar a sua independência, reuniu um contingente de 32 mil soldados preparados para defender o seu povo. Os midianitas tinham só 130 mil, ou seja, dos 32 mil que Gideão tinha, cada soldado de Gideão tinha que matar 13, contra 130 mil. Ele reuniu os 32 mil, todo feliz na montanha de Gileade. Ele falou: agora eu vou para a luta e nós vamos sair da escravidão desse povo. De repente o Senhor falou para ele: negativo, tem muita gente aí para mim te abençoar. É o seguinte, grita aí, quem for covarde e quem for medroso pode voltar embora. Eu imagino a expectativa de Gideão. Reuniu 32 mil, Senhor, para que isso? Tem 32 aqui, está fechado comigo, está junto, está aqui, estamos juntos, nós vamos batalhar. O Senhor não pode gritar. Para eu te dar vitória, primeiro você tem que eliminar os covardes e os medrosos de sua vida. Quando Gideão gritou, para surpresa dele, 22 mil covardes estavam no exército dele. Por que é que o Senhor elimina os covardes e os medrosos? Porque Deus, em seu exército, não tem covarde e nem tem medroso. O resultado negativo de suas exaustiva derrota é porque quem está com você é covarde, quem está com você é medroso. E o Senhor falou para Gideão: Gideão, você pode estar feliz, mas você não conhece o coração desse povo. Eu vejo de um olhar diferente. Vocês olham a aparência, mas eu olho o coração. Então grite, elimine de seu exército o covarde e o medroso. O que Deus quer falar, Diogo? Você quer vencer o inimigo? Você quer triunfar diante desse adversário? Então retire de sua vida os covardes e os medrosos. Por quê? Porque eles exalam desconfiança. Denis, era 130 mil contra 32 mil. Imagine, pensa comigo, imagine eles indo para a guerra. E quando havia o confronto de frente, os milhares que não cairiam, os covardes, vendo os primeiros que caíram, as linhas de frente, eles iriam abandonar. E como consequência, Gideão perderia a guerra e o Senhor seria envergonhado. O Senhor falou: negativo, pode tirar o covarde e o medroso. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Você não consegue vencer o seu inimigo, porque no seu exército, a maioria é covarde e medroso. O medroso, achei um sistema de investimento seguro, e vou investir, porque Deus colocou no meu coração, eu vou vencer, eu vou triunfar. O medroso: não faz isso não. Rapaz, se sair der errado, você vai perder tudo e vai passar fome. Não faz isso não. O problema dos medrosos é que, além de paralisar o processo de Deus, eles se limitam a uma visão. Vamos pegar um exemplo. Êxodo, quando o povo, Moisés tirou o povo do Egito e estava levando o povo para a terra que Deus havia prometido. E na caminhada em que eles estavam saindo do Egito, eles pararam em frente de Baal-Zefon, que era um monte, e ao lado Piairote, outro monte, e na frente o mar, e atrás Faraó. Faraó liberou o povo, mas Deus falou assim: Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o povo. Você entendeu? Faraó não queria morrer. Ele entendeu que Deus era poderoso, mas Deus queria punir ele. Você vai morrer e vai perseguir o povo. Ele não queria, mas Deus falou: você vai. Soberania. Ninguém mexe com o servo de Deus e fica vivo para contar vantagem. Cuidado, fica tranquilo. Não precisa soltar a mão em ninguém, porque a mão daquele pesa mais do que tudo. Eu nunca vi alguém mexer com o servo de Deus e sobreviver para contar vantagem. Você pode mexer com qualquer um, mas não mexe com o ungido do Senhor. Quando chegaram em Baal-Zefon, eles olharam para o mar
e atrás o exército inimigo, Faraó com 600 mil homens armados. Quando o povo olhou aquilo, falou: Moisés, por que você nos trouxe aqui para morrer? Não tinha covas em grande quantidade no Egito, porque nos trouxe para morrer de fome nesse lugar? Agora os inimigos vão nos pegar. O povo ficou com medo, e com medo o povo queria apedrejar Moisés. Você entendeu o problema de ter medroso no exército? É que além de limitar a visão de Deus, eles vão tentar nos parar, para que a gente não desfrute das conquistas que Deus colocou pertinente a nós. Você está entendendo? Então nessa noite, seja um homem inteligente, elimine de sua vida os covardes e quem é medroso. Diogo, quem é medroso? Que não consegue enxergar o mesmo plano que você, que não tem a mesma intensidade da visão que você. É por isso que você está perecendo, é por isso que a sua família não vai avante, porque tem muita gente medrosa aí para Deus te dar vitória. E Deus falou para Gideão: Gideão, eu vou tirar quem for medroso e quem for covarde, porque para lutar no meu exército tem que ter coragem. Olha só, 32 mil, 22 mil era covarde, era medroso. Outro exemplo, o medo nos faz duvidar. Números 13, coloca para mim aí por gentileza. Números capítulo 13, verso 28. Por que é que eu tenho que eliminar os medrosos? Por que é que eu tenho que eliminar os covardes? Porque eles não vão agregar a minha conquista. Por que que você tem que eliminar os covardes? Porque eles não têm coragem de encarar o problema. Eles não têm aptidão para vencer o adversário. A primeira dificuldade que levanta: eu vou parar de ir na igreja, que o problema é na igreja. Os irmãos que estão aí, pode abrir comigo, Números 13, capítulo 13, a partir do verso de número 28. Olha só o que diz aí: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuá-lo-emos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Moisés enviou 12 espias para supervisionar a terra prometida, Canaã. Voltaram no espaço de 40 dias. Quando eles chegaram, o povo estava esperando uma notícia positiva. Quando eles chegaram ao quartel-general, falaram: Moisés, a terra é boa, a terra manda leite e manda mel. Que está o resultado dos frutos? Só tem um problema, Moisés: lá tem gigante. O povo lá é bem armado, as cidades são fortificadas, não dá para tomar. Por conta disso, o povo começou a ficar com medo. O povo falou: e agora, Moisés, o que nós vamos fazer? Não temos arma, não temos habilidade, não somos avançados em tecnologia militar para tomar uma cidade. O medo fez aquele povo duvidar. E olha só o que Caleb tomou à frente e falou: subamos animosamente, porque certamente vamos possuir o que Deus prometeu, e consecutivamente vitoriosos seremos. Você viu a diferença de quem tem coragem e quem tem medo? E por causa da dúvida, esse povo passou mais 40 anos. Por causa disso, Deus falou: vocês vão morrer, mas não vão entrar na terra que eu jurei aos seus pais. Só Caleb e Josué vão entrar. Então nessa noite, elimine de sua vida todo medo e toda covardia. Retire do seu exército essa sensação de que não vai dar certo, essa ideia cogitante que aperta o peito e fala: eu não vou conseguir. Não se preocupa, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aquele que nos sustenta. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele criou o mar. Ele é autor da vida, ele é autor da morte, ele é o príncipe da paz, ele é a estrela da manhã, ele é a raiz de Davi, ele é o todo poderoso na batalha, ele é o grande eu sou, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim, ele é a estrela da manhã, ele é o sol de todos os dias, ele é o grande. Toda a terra foi criada no estalar de sua voz. Quem ele é o filho de Deus, ele é o Emanuel, ele é o príncipe da paz, é o leão da tribo de Judá. É ele que está com Gideão para vencer os inimigos. Tire do seu coração todo medo e toda covardia. Segunda estratégia, verso 4: deixa Deus selecionar quem fica e quem vai da sua vida. Versículo 4: e disse o Senhor a Gideão: ainda tem muita gente. Meu Deus, 130 mil contra 32, cada um tinha que matar 13. A situação já estava difícil, né? E aí o Senhor falou para ele assim: tem muita gente aí. Por que é que Deus reduziu o exército de Gideão? Não é só porque tinha covarde e medroso. Porque Deus precisa exilar você, retirar da sua mão todo o recurso humano. Porque você só confia plenamente em Deus quando o médico desengana, seu último recurso. Quando a sociedade orquestrou um estudo e disse: não vai funcionar essa ideia. Deus está eliminando os recursos de sua vida para que a sua fé seja perfeita nele. Era 32 mil.
Deus falou, tem muita gente. Como? Foram 10 mil contra 130 mil. Imagina só. O resultado seria catastrófico. Quem está de calculadora faz as contas. 130 mil dividido por 10 mil. Você vai ficar assustado, cada um tinha que matar. E aí o Senhor falou para ele assim, Gideão, tem muita gente. E aí a segunda estratégia é, deixa Deus selecionar quem fica e quem vai da sua vida. Primeira coisa que eu preciso saber, Deus só vai me entregar a vitória quando eu permitir que Ele selecione quem fica e quem vai. Tem muita gente que já era para ter ido embora da sua vida, que não traz crescimento nenhum. E você continua insistindo nessa amizade. Mulher casada se aconselhando com pessoas que às vezes têm um casamento deturbado, dando conselhos errados e prejudicando a família. Homens casados se aconselhando com quem não é nem casado, ou porque teve um casamento ruim, recebendo conselho de pessoas que não têm uma boa aptidão. E aí Deus falou para Gideão, Gideão, quem vai selecionar agora não é você, é eu. Faz esse povo descer as águas. Olha só a estratégia de Deus. Aquele que se agachar, Deus falou assim, aquele que se agachar assim, e lamber as águas, descer a cabeça até a água, lamber como um cachorro, esse você vai colocar a parte. Mas aquele que se ajoelhar, fazer uma concha, pegar a água, levar a mão na boca, você vai colocar a parte. Por quê? Aqueles que, quando eles desceram os 10 mil as águas, 9.700 jogou a cabeça da água e nem se preocupou se os inimigos poderiam pegar. É a primeira coisa que Deus observa, se é um grupo atento. Não jogou a cara, mas 300 ajoelhou, olhando para um lado, para o outro, a concha e beberam água. Deus falou, com esses 300, eu vou te dar a vitória. Olha só, o maior erro de muitos cristãos é insistir em pessoas que Deus já disse para sair da sua vida. Um relacionamento abusivo. Testemunho de um pastor, ele disse o seguinte, que uma jovem chegou. Ele disse para ele assim, pastor, olha para mim, eu vou casar. Só estou com uma dúvida, ele bate com a mãe dele. O pastor orou, e aí ela, pastor, o que Deus disse? Casa, minha filha. É sério, pastor, casa. Porque a mãe dele vai parar de apanhar e você vai entrar no lugar dela. Esperta. Fica esperando Deus falar. A realidade dos fatos está aí. A pessoa não agrega em nada na sua vida. Amizade que em vez de trazer paz, só traz turbulência. E o problema é que quando eu vendo passagem para um desobediente, eu corro o risco de afundar a minha embarcação. Jonas, fugindo de Deus, desceu em Jope, comprou sua passagem. Maldita foi a hora daquele marinheiro quando vendeu a passagem para Jonas. Por causa de Jonas, a embarcação daquele capitão quase foi ao pique. Perdeu tudo, porque vendeu passagem para um desobediente. Cuidado, quem entra e quem sai da sua vida. Imagina lá ajoelhando, Gideão viu uns 9.700. Imagina na seleção, a gente é assim, né? Nós falando, esse aqui eu quero, é meu amigo, me elogia demais. Ou não, esse vaza. Ou sim ou não, imagina a discussão, não, esse fica, Deus não, esse vai. Esse eu quero, não, esse vai. Essa não, vai, esse, e esse não gosto, então esse fica. Imagina a discussão, Deus selecionando quem vai ficar e quem vai sair. Nossa, Deus está falando com alguém aqui. O resultado negativo de suas derrotas é porque tem gente que não agrega a vitória. E Deus nessa noite está dizendo, eu vou selecionar, porque você não teve atitude para tirar. Eu vou tirar, então Deus está falando aqui. Não se assuste quando algumas pessoas se afastarem de você. É Deus que está separando, porque a vitória está chegando aí. Só quem acredita nessa palavra profética, Deus vai selecionar quem vai ficar e quem vai sair. Teve gente que eu jurei que ficaria comigo. Só que Deus falou, não, esse vai. Gideão aprendeu a dura lição, que a confiança de deixar Deus escolher a sua melhor parceria. Irmãos, cenário bastante confuso. Se já estava difícil com 32 mil, né? Que na conta eu tinha errado, 130, era 433. Agora 10 mil dá 13. Agora você imagina com 300. 300 contra 130 mil. Agora sim, Gideão, você está do jeito que eu quero. Na hora, Gideão ficou com medo. Diz o texto aqui, Gideão ficou com medo. Aí entra a terceira estratégia. Em tempos de aflição, Deus encherá o nosso coração de fé. Era 130 mil contra 300. Acho que é 433 mais ou menos. Imagina só o resultado. Não tinha como. Por que Deus fez isso? Para ninguém falar, foi eu que fiz. Tem muita gente aí que é assim, que gosta de atribuir a obra a si mesmo. Não, eu fiz porque eu tive parcela. Deus fez, mas eu tive que fazer isso. Não, Gideão. Eu vou eliminar todos os recursos, para que quando eu der a vitória, todo mundo vai saber que fui eu. Por quê? Porque Deus não trabalha com números. Tem muita gente que acha que Deus está na quantidade. Às vezes não é na quantidade. Deus está quando Ele encontra um coração cheio de fé e temor. Gideão estava com medo, mas Deus encheria o seu coração de fé. Você está com medo, sua família está em risco, os inimigos estão cercando seus filhos, seu casamento está minado, seu relacionamento está aflito.
suas convicções estão apagadas, sua fé está escurecida, os grilhões da esperança foram-se embora e você se vê sozinho, mas não se preocupa, porque Deus é a luz no fim desse túnel. Vamos ler aí o último versículo, o louvor pode subir aqui, verso de número 13, 14, capítulo 7. Cantar o hino que o Rogério cantou aqui. Olha só aí o que diz. Vou ler aqui. Acompanhando comigo aí. 7, capítulo 7, verso 14. E respondeu ao seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado nas suas mãos os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração do sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Se coloca de pé. Existem muitos inimigos que estão lutando contra você. A psicologia aponta que até 2025, mais da metade da população mundial vai contrair depressão, problemas mentais. E isso aumenta a cada dia. Pessoas que sofrem mentalmente. Talvez o maior inimigo de você é a sua mente. Nelson Mandela disse: você é o senhor do seu destino e o dono das suas escolhas. Existem alguns inimigos que estão escondidos, camuflados, e você ainda não teve coragem de eliminar ele da sua vida. Mas nessa noite você vai fazer como Gideão: é tudo ou nada. Você vai para a guerra. Existem inimigos que estão fazendo de tudo para você desistir da sua família, da sua esposa. Você não a vê como via antes. Você não olha para os seus filhos como olha antes. O adversário colocou na sua cabeça o seguinte: minha família, não tenho mais prazer nela, eu vou abandonar. Mas nessa noite Deus vai lançar por terra esse inimigo. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a orar. Eu quero que nessa noite você ore para que Deus ajude a vencer esse inimigo. Que inimigo que é esse? O vício, a imoralidade, a avareza. Qual é o inimigo que confronta você todos os dias e prejudica o seu relacionamento com Deus? Meu inimigo é a minha mente. Eu me sinto vazia, eu me sinto sozinho, não tenho coragem, meu coração está aflito, eu não sei o que fazer, Diogo. Tem dias que eu quero ir embora, sumir no mundo, vender tudo. A minha alma está amargurada. Assim como Deus escolheu Gideão para libertar aquele povo, Deus te escolhe essa noite para libertar a sua família. É mentira do diabo que a sua família não vai prosperar. É mentira do diabo que a sua família não vai vencer. Eu quero te convidar para orar isso, mas ore intensamente. Eu quero que você aplique o seu coração a esta oração agora. Isso é para orar, irmãos, é para você determinar. Se você entra com esse perfil caído, arrebentado, não, levanta. Se você ouviu quem é que está com você, quem está com você nunca perdeu uma guerra. Quem está com você parou a terra para Josué vencer a guerra. Quem está com você abriu o mar para Moisés passar. Quem está com você levou Ezequiel a um vale de ossos secos, falando sobre a restauração do seu povo. Ei, meu irmão, quem está com você nunca perdeu uma guerra sequer e nunca vai perder. Então eu te convido a falar com ele. O motivo talvez das suas derrotas é porque você não fala mais com ele, que você não o procura intensamente. Se você está enfermo nessa noite, se seu coração está aflito, se sua alma está doendo, eu te convido a orar, porque hoje é noite de nós vencermos os inimigos de nossa vida. Satanás está aí trabalhando incansavelmente para te abater, para te esmurecer, para te colocar para baixo, para fazer você se sentir feia, infeliz, incompleto, fazendo de tudo para tirar o que Deus te deu. Mas nessa noite, no nome de Jesus, lança por terra agora todo este mal, lança por terra agora toda essa palavra negativa, esse pensamento negativo de que você nasceu para ser um derrotado, de que você nasceu para ser infeliz, de que a sua família não vai prosperar, que você nasceu para ser pobre, passar necessidade. É mentira do diabo. Tem um Deus que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e ele disse: se vocês abrirem o coração e invocarem a mim, eu virei até vocês. Existe um Deus que está no céu com as mãos estendidas, e ele está dizendo: quem crê, tudo será possível. Existe um Deus que está no trono e está dizendo: se vocês ouvirem as minhas palavras e as praticar, eu vos abençoarei. Eu quero te convidar para orar, eu quero te convidar para colocar o seu coração na oração. É para você interceder incansavelmente. Isso, ora. Vamos levar a Deus a nossa oração. Ore pela sua família. Isso, ora. Pai, ora pelo seu filho. Esposa, ora pelo seu marido. Não larga dele não. Já passou toda a prova, mas não trocou a sua esposa, continuou com ela. Não desista do seu filho, não desista da sua família. Oh, Jesus, ora. Toda a igreja orando, toda a igreja orando. É um momento de oração. Eu preciso vencer esse inimigo.